Fala, Otakus Plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para fazer uma tier list dos acumatizados da segunda temporada de Miraculous, As Aventuras de Ladybug. Assim como eu fiz lá na primeira temporada, vou trazer novamente aqui na segunda e pretendo trazer também tanto da terceira como da quarta temporada e das temporadas que vierem a seguir. Lembrando, não vou pegar acumatizados repetidos, né? Aqueles acumatizados que foram reacumatizados, né? Que já apareceram na primeira temporada, já estão estabelecidos lá na minha ordem, se eu gostei ou não deles. Nessa segunda temporada, eles apareceram muito poucos, né? Lá no final, nos últimos episódios. Então não teve tanta importância assim. Então vou focar mais naqueles acumatizados relevantes que dominaram, né, o episódio e foram realmente os principais vilões. Gostaria de lembrar vocês que essa é a minha opinião. A opinião de vocês podem deixar nos comentários. Eu vou estar lendo cada um deles para saber, né, qual gosto vocês têm, né, de qual acumatizado mais atrai vocês, mais vocês curtem, independente do porquê. Vocês podem, claro, me explicar, né, por qual motivo vocês gostam desse ou daquele, mas se não quiserem me explicar, se estiverem com mais pressa, só deixem o nome mesmo, que eu vou estar lendo. Agradeço muito a todos. Lembrando, os critérios que eu utilizo para cada um dos acumatizados, né, em minha análise. O primeiro é o design. Sempre vou avaliar o design deles, pois é algo que me atrai bastante em perceber se eles foram bem desenhados, bem criados, se os criadores foram criativos em desenhar, né, cada personagem. Isso é sempre muito importante. Vou analisar também os seus poderes, pois se tiver poder mais apelão, mais absurdo, geralmente me ganha mais do que aqueles acumatizados que têm poderes mais bobinhos, mais fracos. Então isso também pode ser um diferencial. O terceiro é a sua personalidade, ou seja, a personalidade do acumatizado em si, dependendo da situação em que ele foi acumatizado, como ele age como acumatizado, né? E não como ele age na sua forma normal, mas sim como acumatizado, se ele é mais caótico, se ele é mais responsável, não sei. Dependendo da situação, é sempre importante. E o último quesito é a qualidade do episódio em si que o acumatizado aparece, né? Na qual ele é o protagonista, vamos colocar assim, ou o antagonista no caso, já que ele é o vilão do episódio. Então, se o episódio foi bom para mim, se eu curti o episódio, ele com certeza vai ter um ganho. Caso tenha sido um episódio mais padronizado, mais chatinho, que não tenha me atraído tanto, aí também perde um pouco do meu voto na lista. A lista que eu criei, eu coloquei só 3 categorias dessa vez: ótimo, bom e ruim. No da primeira temporada eu coloquei uma linha a mais, né? Que foi a opção não consigo opinar, pois havia um acumatizado ali que realmente não apareceu praticamente, então não tinha como falar sobre ele, como informar sobre ele e nem como avaliá-lo. Então por isso eu coloquei 4 linhas, dessa vez somente 3, pois todos tiveram sua importância e eu vou falar aqui de cada um deles. Lembro sempre vocês que se quiserem ajudar, deixem um like, se inscrevam no canal caso curta o conteúdo, é sempre muito importante. Lembro também vocês que lá no meu canal secundário eu estou reagindo a Miraculous, as aventuras de Ladybug. Então, se vocês puderem passar lá, deixar o like nos vídeos, nos episódios já postados, isso é muito importante para mim e eu agradeço também de coração. E sem mais delongas, bora para a tier list! Eu vou seguir a ordem que o próprio site deixou aqui, né, nas imagens do caso. Então, vou em cada um aqui, então não tem a ordem de episódios, de aparição, qualquer coisa e tal. Vai ser na ordem que está aqui. Vamos começar pela cantora, né? A cantora. Ela tem um design muito parecido com a da Arlequina, né, de Batman. Eu achei muito similar. Isso pode talvez tirar um pouquinho, né, dessa criatividade, né, dos criadores, pois realmente se assemelhou muito. O poder dela de paralisar as pessoas é bem interessante, bem apelão, por sinal, mas tem um ponto fraco muito significativo, que é você rimar e ficar dançando também. O Cat Noir e a Ladybug conseguem fazer isso e no final conseguem vencer por conta disso, né? Ou seja, eles sabem o ponto fraco e isso acaba tornando ela talvez inferior ao que poderia ser, apesar de ter um poder que eu considero apelão. Então, por conta de ter um design um pouco parecido com outra personagem e um poder que tem uma fraqueza até grande, eu vou colocar ela aqui no bom. O episódio dela foi legal, foi interessante, eu curti bastante, um pouco da inveja da Marinette desse episódio em relação a Chloe, que tentou fazer o papel de Ladybug, depois a Chloe muito irritada por conta da Marinette ter agido e tirado ela do papel, né? E ela ficou bem irritada e pediu pro pai dela cancelar tudo, e o pai dela ainda fez isso.
né, ofendendo praticamente uma cantora internacional, e isso foi bem interessante, todas as circunstâncias do episódio, eu curti, foi um episódio muito legal, muito bom, só que ela peca um pouco no design por ser repetitivo, né, por me parecer muito similar a uma personagem que eu já conheço, mas mesmo assim, muito bonito, eu curto o design dela, não acho nada ruim, e o poder dela, apesar de ser apelativo, tem um ponto fraco, então acho que não chega na categoria ótimo, mas bom, tá legal. A segunda aqui é a Sereia. Vou colocar ela em ruim. Eu não curti muito a Sereia. Na batalha, ela também não foi tão forte. Claro, ela teve a desvantagem. Foi logo no episódio que ocorreu a transformação dos nossos heróis, né? Eles conseguiram o modo aquático. Isso favoreceu muito os nossos heróis. Ela perdeu toda a vantagem que tinha debaixo d'água. Quando ela enfrentou a Ladybug na forma normal, ela conseguiu lutar bem contra a Ladybug. A Ladybug teve até que fugir. Isso mostrou que no ambiente propício ela realmente é forte, mas tirando isso, ela não tem nada demais. Claro, ela alagou com as suas lágrimas a cidade inteira, ou seja, causou um grande transtorno. Mas seu objetivo era em si pegar o garoto que ela gostava, né, e levar lá para o fundo do mar. Até tentou transformá-lo em algo parecido com ela, mas nossos heróis conseguiram impedir, e com a transformação dos heróis acabou sucumbindo, né? Ela não foi assim tão importante, talvez, para o episódio em si. Eu acho que houve coisas no episódio muito mais importantes do que ela própria, como a aparição do Mestre Fu para o Cat Noir, a mudança, né, a transformação aquática do Cat Noir e da Ladybug. Então, outras coisas muito mais importantes do que a própria akumatizada em questão. Claro, ela é uma personagem legal, curti, destransformada, não akumatizada, mas na forma normal humana dela, eu achei ela bem legal, bem interessante. O romance dela que ela tem também. Mas como akumatizada eu não curti tanto. Seus poderes também são bem fracos, apesar dela poder respirar debaixo d'água. Ela perdeu a vantagem, então não achei tão interessante ela como vilã da história, por isso eu coloco ela em ruim. O design dela também não achei tão legal, tão bonito assim. Achei que ela ficou até mais feia do que era. Ela é uma personagem bem bonita e eu achei que ficou bem, bem feia, então por isso eu coloco em ruim. O próximo é a Nancy. A Nancy é outra personagem que eu também vou colocar na categoria ruim, por vários motivos. O episódio em si é bom, também curti. É o episódio que o Nino se transforma, né, no Carapaça. Ele usa seus poderes pela primeira vez, então isso é bem legal para salvar a garota que ele gosta, né, que é a Alia. Mas por toda a circunstância, né, a irmã da Alia agindo de um modo bem super protetor, com medo da Alia ser atacada por algum akumatizado em questão, e ela própria deixou ser akumatizada depois de perder ali numa trapaça da Marinette com o Nino, né, numa queda de braço. Ela se deixou levar e o Rockmoth conseguiu possuir ali o seu corpo, né, o seu coração, transformando ela na Nancy, que tem poderes mais de teia ali. Não curti tanto assim o design, eu acho que poderia ser melhor nessa parte de design. Ela utiliza muito habilidade de luta por conta dela ser uma lutadora, né? Então ficou uma mistura entre uma aranha lutadora, sei lá. Pra mim não ficou tão bom. Ela atacar também a Alia. Primeira coisa praticamente que ela fez foi tudo que ela era contra, né? Ela tava com medo da Alia ser atacada por uma akumatizada e ela foi akumatizada e atacou a Alia. Então, muitas coisas que eu não curti muito em relação a ela, a personagem em si. O episódio até que eu curti, não achei tão ruim não. Foi interessante ali a relação da Alia com o Nino. É sempre legal, eu gosto de ver esse tipo, né, dessas relações entre eles, entre os casais, mas entre os amigos ali também. Então, muita coisa eu curti do episódio em si, mas da akumatizada em questão não achei muito interessante, não achei bem legal. A Ladybug fez uma disputa de luta ali, quase que de boxe com ela, né, formando um ringue. Mas mesmo assim, não foi tão interessante como eu esperava que pudesse ser. Então, também vou colocar ela aqui por várias coisas, né? Personalidade, design não gostei. O episódio até que eu curti, mas por ter mais pontos negativos do que positivos, eu coloco ela em ruim. A outra é a Befana. A Befana da avó, eu vou colocar ela em boa. Talvez tenha muita gente que não curta ela, achou ela talvez muito sentimental por conta de querer ficar próximo ali da Marinette, apesar dela sempre estar distante, né? Sempre estar viajando, e quando ela veio no aniversário da Marinette, pensando que a Marinette ainda era pequena, ainda era uma criança, por conta do tempo que não havia, né? E ela quis passar uma tarde ali com a Marinette, mas a Marinette estava mais preocupada com a festa surpresa, que não era tão surpresa assim, ela já sabia, do que passear com a avó, né? Se divertir com a avó. Ela nem sequer cogitou levar a avó dela lá para a festa surpresa inicialmente, e isso abalou muito a avó da Marinette. Então eu entendo a situação dela.
A personalidade dela fica bem caótica, como Befana. Ela quer pegar a Marinette de qualquer jeito, né? Ela ataca até seu próprio filho, né? Que é o pai da Marinette no caso. E causa muitos problemas, realmente. Ela é bem forte, bem poderosa. Ela tem 2 poderes, né? Um que transforma a pessoa praticamente em carvão e o outro que transforma a pessoa quase que num anjo ali, que vira um serviçal dela. Também é bem forte, pois escraviza a pessoa que toma, né, esse golpe. Ela tem que recarregar ali, né, suas balas, mas ela consegue isso facilmente. Não é um ponto fraco tão significativo. O design dela é bem interessante. Lembra um pouco a Gamora, né, de Guardiões da Galáxia, né, por conta do cabelo avermelhado, a pele esverdeada. Mas tem algumas diferenças, mas me lembrou também um pouquinho. Então isso também remete a um pouco ali da Arlequina, ou seja, lembra uma outra personagem que eu conheço. Então tem várias coisas, mas eu curti a batalha dela, achei que ela foi bem como vilã ali do episódio, causando bastante problema, não foi tão fácil derrotá-la, então pelos poderes, pelo design ser bem legal, achei interessante, mas claro, parecido com outro personagem, perde um pouco aí, mas a qualidade do episódio é bom, e a personalidade dela como vilã também bem caótica, então fica aqui como bom, acho que tá legal. A próxima é a Capitã Hard Rock. Vou deixar em ruim também. Eu não curti muito. É a mãe, né, do Luca Cofen e da Juleika. Não gostei muito dela como personagem, até destransformada. E como transformada, ela manteve seu modo também muito caótico de ser, mas ela é caótica o tempo inteiro. Ela não é igual a avó da Marinette, no caso. A transformação dela também banal. Ela foi multada legitimamente. O guarda estava com a razão de multá-la, então ela se irritou meio que por nada. A transformação dela ficou bem estranha. O design dela é bem legal, eu curto bastante, isso não tenho o que reclamar. Acho bem interessante. Talvez eu suba ela por conta disso, né? A qualidade do episódio é muito bom, pois tem a introdução do Luca, que é um personagem que foi o que eu mais curti na segunda temporada, dos novos personagens que foram apresentados. O design dela é legal. A personalidade dela é caótica, ou seja, pra vilã tá bom, mas não curti muito o jeito dela de ser mesmo, né, como destransformada, vamos colocar assim, mas como akumatizada, acho que correspondeu bem. E seus poderes eram um poder bem destrutivo, pois tinha o barco acoplado a ela ali, né, e o barco realmente destruiu bastante coisa ali em Paris. Então, acho que eu vou subir, vou colocar ela aqui num padrão um pouco acima, como bom. Apesar das circunstâncias da acumatização terem sido bem toscas, no restante eu acho que ela correspondeu bem, não chega em ótimo por conta disso, dessa situação. Os poderes dela também não são tão absurdos assim, ali dentro do barco ela só mandava umas correntes assim, então não era nada tão roubado. Então por essas e outras, acho que bom, tá legal, eu curto o design dela, e curto também o episódio, então como 2 quesitos eu curto, vai ficar aqui como bom. Acho que ruim, acho que seria pesado para ela. Agora vem o Casca Grossa. Casca Grossa é o Nino, né? Que ele acaba sendo akumatizado no final ali, por tudo que a Alia estava falando dele, depois dela também ter sofrido com a flecha do Cupido Negro lá. Então ela ficou maligna. Não teve muita participação assim. Eu vou deixar em ruim por não ter mudado muito assim. Ele aparece ali, age por um curto período de tempo, é muito rápido toda a situação, toda a aparição, ele não é o principal vilão do episódio em si, então ele e a própria Rena Fúria, que eu vou até adiantar aqui, vão ficar aqui também no mesmo patamar, pois por toda a circunstância o episódio é muito bom, com certeza, o design nem tanto, pois não muda, né, eles simplesmente ficam avermelhados, então não muda quase que nada, então tem esse ponto negativo, a personalidade deles, eles ficam agressivos, caóticos, falando coisas ruins para seus amigos, né? Cheios de ódio, mas isso é meio que natural. Então vai ficar aqui por conta da pouca presença, assim mesmo, impactante no episódio. Eles não foram os reais vilões. A aparição muito curta, foi muito circunstancial ali. Eles foram para ajudar a Ladybug, mas acabaram, né, sucumbindo ali aos poderes de muitos acumatizados que estavam ali, do próprio Rock Moth. Então por isso eu coloco eles em ruins, pois não foram tão aproveitados. Como heróis, eu curti bastante a presença deles. Acho muito legal, muito interessante. Os dois ajudando ali a Ladybug e o Cat Noir. Também mantendo o mistério, né, das suas identidades ali até certo ponto. Principalmente pro Cat Noir. A Ladybug, claro, foi ela que entregou o Miraculous, ela sabe. Então como heróis eu curti bastante os dois. Mas como vilã, nem tanto. Bem diferente da Chloe, né, que também vai ser akumatizada. Mas ela também teve uma importante participação em um outro episódio. Então não foi somente nesse episódio aqui que ela voltou a aparecer como Rainha Vespa. Então
quando chegar nela, eu vou falar um pouco mais sobre ela, pois ela teve um episódio exclusivo dela, né? Mas vamos dar continuidade aqui à nossa lista. A próxima é a Catalyst, né? Que foi a ajudante lá do Rockmoff, né? A Mayura. Ela se transforma, ela é akumatizada por livre e espontânea vontade para ajudar o seu mestre e ajuda, né? Ela fortalece ele, né? Dá um upgrade. O poder dela é somente isso, não tem tanta coisa. Ela fica mais observando, lá da onde o próprio Rockmoff geralmente fica, né? Nesse caso, nesse episódio em questão, é ela que fica somente observando. Então, não curti tanto, ela não tem tanto poder, ela só deu o upgrade, claro, causou muito problema com isso, né? É um poder realmente absurdo, mas precisando de um combo ali, né? Rockmoff e ela. Ela em questão, assim, não teve tanta participação, até para ajudar o próprio Rockmoff no final, né? Ou Scarlet Moff, como queiram. Ela teve que utilizar o Miraculous do Pavão, pois somente com esse poder da Catalyst ela não conseguiria ajudar. Então, acho que ela foi muito pouco aproveitada. Eu acho que ela poderia ter talvez um segundo poder que pudesse participar da batalha ali ao lado do próprio Rockmoff, do Scarlet Moff no caso. Seria muito legal de acompanhar, então vou deixar ela aqui em ruim. Não, vou até colocar ela em bom, porque o episódio em questão é maravilhoso, né? São os 2 melhores episódios da segunda temporada, que são os 2 últimos lá. O design dela é interessante, eu gosto, não acho nada ruim não, achei um design bem legal. O poder eu achei fraco e a personalidade dela mas claro, muito submissa ali para ajudar, então nada grandioso também. Então 2 requisitos que ela apareceu bem e 2 que eu não curti tanto, então vai ficar aqui em bom, mas também a pior de todas aqui. Não achei assim nada tão interessante, ela não teve tanta participação como poderia ter. O próximo aqui é o Coruja Negra. Eu vou colocar ele como ótimo. Apesar dele, como personagem, antes de virar um vilão, ter sido ridículo ali, né? Ele era lá o Coruja, lá querendo ajudar os heróis, querendo ser um herói também. Era ridículo. O episódio no início foi bem ridículo, bem ruim realmente. Não estava gostando nada dele, do episódio, uma cópia fajuta ali do Batman e aquele velho ali querendo aprontar, querendo fazer as coisas e sendo avacalhado ali por todo mundo, né, que estava filmando. Era realmente bem grotesco, mas depois que ele é akumatizado, muda completamente. Ele se transforma realmente num vilão perigoso, que quase alcança seus objetivos. Ele acaba sendo ludibriado no final, né? Onde a Ladybug entrega os Miraculous, tanto dela como do Cat Noir, ou finge entregar, né? Mas são cópias baratas, então ele acaba caindo nesse conto do vigário. Mas realmente ele chegou muito perto de conseguir a vitória, quase realmente obrigou tanto a Ladybug como o Cat Noir a entregarem seus Miraculous. Então foi um dos vilões que mais chegou perto de todos aqui. Era bem difícil também de descobrir como tirar o Akuma dele, pois o Akuma dele estava no computador lá no seu escritório, então era bem complicado derrotá-lo por conta disso também. Então, por várias circunstâncias, vou colocar ele em ótimo como akumatizado, como Coruja Negra. Quando ele está desakumatizado, ele é ridículo, não curto muito o personagem em si, o diretor lá, né? Sei lá, ele passa um papel de muito bobão, de um crianção, um cara que nunca cresceu talvez, né? Que queira ser um herói, que gostava de ler os quadrinhos, mas que não cresceu, né? Então ele fica se fantasiando, aquela coisa toda. Pela idade dele, eu acho que fica bem esquisito, né? E além do mais, ele é o diretor do colégio, né? E ele aparece em público fazendo isso, né? Querendo ser um herói, que é o pior, né? Que ele pode causar problemas entrando em situações complicadas. Mas depois, como akumatizado, eu curti ele. O design também dele fica bem interessante. A personalidade dele também melhora bastante. Então, eu boto ele na categoria ótimo. Não é o melhor. Com certeza outros virão aqui na sua frente, mas eu acho que ele chega ali. Ele pode até ser o pior dos ótimos, mas ele chega assim a essa categoria enquanto akumatizado. Agora para o próximo, a Encrenqueira. Vou colocar em bom. Uma das melhores bom. O poder dela absurdo de intangibilidade, né? Lembrou muito o Obito, né? De Naruto, só que ela tem que clicar a caneta, né? Para ativar e desativar seus poderes. Não tem tanta liberdade como o Obito, mas realmente é um poder absurdo, insano, muito forte. O episódio em si eu não curto tanto. É um episódio focado ali no Jagged Stone, né? Ele vai lá na casa da Marinette, né? Tem pouca coisa ali no episódio que eu curti. A parte do Adra ver as fotos dele lá no quarto da Marinette é uma das poucas coisas que é bem interessante ali, mas o desfecho final não foi como eu esperava. Eu esperava algo diferente, mas ela conseguiu ludibriar ele bem, né? Então ele entendeu ali a situação. Claro, ela mentiu.
Então, por várias coisas, assim, o episódio não é tão bom. A personalidade dela é interessante, por ela estar estressada por conta do excesso de trabalho. O design dela é muito legal e o poder realmente é absurdo. Então, tem 3 categorias que eu considero excelentes, muito bons, mas o episódio em si, a qualidade do episódio deixa a desejar. Então, por isso, vai ficar aqui na categoria bom. Mas, em primeiro aqui, com certeza, acho que ela é melhor do que as outras que estão aqui nessa categoria. O próximo é o Frozer, né? Ele eu vou colocar aqui em ótimo, na frente também do Coruja Negra. Eu curto bastante o episódio de Frozer. Né? Tem a transformação de gelo, né, dos nossos heróis. Eles mostram o poder de gelo, muito legal. Né? O design deles também fica bem interessante. O episódio em questão é muito legal, com a presença da Kyoko, do Luca, né? Um encontro ali de casais na patinação do gelo ali. O design também do Frozen é muito legal, para um vilão, claro, né? Se fosse um mocinho ficou bem estranho, bem esquisito, mas para um vilão realmente interessante. Também lembrou um pouco o vilão ali do Batman, né? Aquele Senhor Frio, mas com bastante diferença. O poder de gelo sempre vai me atrair. Já falei aqui nesse canal algumas vezes que poder de gelo e de raio são poderes que eu curto bastante, esteticamente falando. Então isso sempre vai ter um upgrade nas minhas avaliações. A personalidade dele é mais ou menos, não é tão grandiosa assim, mas dá para entender o porquê que ele fica irritado, né? O prefeito quer fechar ali a patinação, né? O local de patinação, por conta dele não ter alunos. Então ele fica desesperado, ele tenta de qualquer jeito, né, trazer alunos para manter ali a patinação, mas acaba não conseguindo e isso acaba tornando ele um alvo fácil para o Rockmoff e ele é akumatizado. Mas eu curto bastante, a batalha dele também é bem legal contra nossos heróis. Então acho que como um todo ficou bem interessante o design, o episódio. Então tem mais pontos positivos do que negativos e eu curti bastante, por isso vai ficar aqui na categoria ótimo. O próximo é Gigante Tan. Não curto muito, vou deixar em ruim como um vilão. Ele é só um bebê, ele fica brincando ali, o Cat Noir fica tentando chamar a atenção dele também, né? Pois ele causa um certo transtorno ali na cidade, por ser gigante, né? Então ele causa uns certos problemas, mas como vilão, não causa nenhum temor, nenhum medo que ele vá conseguir pegar os nossos heróis e entregar os Miraculous para o Rockmoff, e o Rockmoff ainda fica tentando ali, na cabeça dele, né, incentivá-lo a lutar, a pegar para ele, mas não curto muito o episódio em si, o personagem, o vilão, não, vai ficar aqui ruim. Talvez o pior de todos, com certeza, é o Gigante Titã. O próximo é o Glaciator. O Glaciator, vou colocar ele em bom, mas vai ficar por aqui, assim. Acho que aqui tá bom. O design dele é interessante, o boneco de neve, né? Quase que de neve, só que de sorvete, no caso, já que ele é o cara do sorvete. A Marinette meio que é responsável pela aclimatização dele. O episódio em si é bem interessante, é legalzinho, tá? Um passeio ali, né? De casais, a Marinette tá sozinha, pois o Adrian não pôde ir. E ela fica bem entristecida com isso, apesar dele tentar animá-la, ela não aceita, né? E também não aceita tomar o seu sorvete, né? Que é dos casais lá, que ela vai encontrar o seu par perfeito. No final ela acaba também se redimindo e aceitando. Eu curto o episódio, eu acho bem interessante, bem legal. Os poderes dele não são tão grandiosos assim, mas ele consegue congelar a pessoa e é problemático, pois se tivesse de dia seria complicado, pois a pessoa poderia derreter e morrer realmente. Então era complicado, mas pela circunstância de estar de noite, muita coisa ajudou. O desfecho final também de utilizar quase como um grande ventilador, né, de tirar todo esse sorvete, pois ele estava ali dentro. Também bem legal e eu curti. Eu acho que vai ficar na categoria bom. Não chega a ser ótimo, não gosto da personalidade dele. Parece um bobão ali, ele não ataca os casais, né? Mas ele vai atacando todo mundo ali descaradamente. Mas também sem mostrar tanta inteligência ou qualquer coisa do tipo. A qualidade do episódio é bom, mas não chega a um dos melhores episódios dessa segunda temporada. Design também é interessante, legalzinho, nada absurdo. Isso também, seu poder, como falei, congela, é até forte, mas claro, tem que acertar, isso causa transtorno, né? É complicado acertar, apesar dele fazer quase como uma chuva ali de sorvete para conseguir congelar, né? Então, tem certos pontos fortes, pontos negativos, mas acho que de bom não passa, não chega a ótimo não, vai ficar aqui mesmo na categoria bom. O próximo é o Godzilla. Godzilla,
vou deixar ele ruim também. Vai ficar aqui. Não curti muito. Ele fica tentando proteger, né, o Adrian, por conta dele ser o segurança do Adrian. Então ele já tem isso em mente. Lembrou um pouco também, né, o próprio King Kong. Naquela cena do alto do prédio, aquela coisa toda, né? Ele segurando o Adrian em vez da mocinha, né, do filme. Então, muita coisa similar a algo que já existe. Então, isso já perde um pouco na parte de design, de personalidade também. Ele nem tinha tanta personalidade assim. O episódio até não é tão ruim assim, é um episódio legalzinho, mas nada absurdo, né? O Adrian fica tentando fugir ali dos seus fãs e tudo mais. Aparece um garoto que também é fã dele, apesar de causar muito transtorno durante o episódio inteiro. O garoto ajuda no final, então isso é bem legal, até se torna um amigo ali do Adrian. Tem o lance do Adrian com a Marinette, se eu não me engano, no cinema. Também muito legal nesse episódio. Então é uma cena que eu curto bastante. Então tem pontos positivos por conta do episódio, mas do Akumatizado em questão, nada. Eu acho que só o episódio mesmo, alguns pontos é interessante, mas também não como um todo. Um ponto aqui, outro ali. Então vai ficar aquela categoria ruim, não curti ele nem em design, nem em personalidade, muito menos em poderes, que ele praticamente não tem. É só a super força e o faro dele também, mas nada além disso. Então vai ficar aqui na categoria ruim. O próximo é o Colecionador. Colecionador, vou deixar no ótimo. Acho que cabe, o design dele é interessante, o poder dele é bem roubado, além dele ser o próprio Rock Moth, né, o Gabriel Agreste se auto-acumatiza para tirar suspeitas sobre ele, né? O pessoal já estava suspeitando, o Adrian também, de que ele poderia ser o Rock Moth, e ele utiliza essa estratégia para tirar, então isso também dá um engrandecimento para o episódio em questão, para ele em questão também, e eu curti bastante o design dele, a personalidade, os poderes, o episódio. Então, como um todo, eu considero um excelente episódio, um excelente vilão ali. Causou bastante problema. Foi difícil derrotá-lo, né? Teve que utilizar a estratégia lá para jogar vários CDs para acabar o papel dele do livro, e só com isso conseguir derrotá-lo. Mas foi muito interessante e não tem muito o que falar. É ótimo, com certeza, além de ser o próprio vilão em pessoa lutando, né? Quase como a primeira vez ele participando de uma batalha efetiva. Então isso também dá um engrandecimento, né? O outro é o Ditador. Também vai ficar lá em cima, em ótimo. Acho que vai ficar aqui, atrás. Atrás do Colecionador. O poder dele também é muito roubado, né? De praticamente obrigar a pessoa a fazer o que ele quiser. É um poder apelão, mas nada assim tão absurdo, mas ele causou muito problema ali. A própria Ladybug teve que entregar o Miraculous da abelha para Chloe, né, para que ela conseguisse paralisá-lo. Ele consegue anular o Cat Noir, transformando ele num simples gato ali. Então ele praticamente não participa tanto assim da luta, apesar dele ser importante no final. Dá para entender um pouco também da personalidade dele, né, por conta da esposa dele e da filha dele serem aquilo que né? Não tem nem como ficar explicando aqui o que é a Chloe e a sua mãe. Então dá para entender completamente toda a sua personalidade, o jeito dele ser. Quando transformado ali, né, como vilão no caso, como ditador. Seu design também é muito legal, muito interessante, lembra um pouco o Napoleão, né? Então vai ficar aqui na categoria ótimo, o episódio foi bom, o design eu curti, os poderes dele são absurdos e a personalidade dele também, como vilão, me agradou. Então, com certeza, entra nessa categoria ótimo. O próximo é O Sonhador. Vou botar também em ótimo. Apesar dele, vamos destransformado, não akumatizado, não ser um personagem com tanta relevância, né? Eu nem sei quem é aquele garoto, né, realmente, até agora, né? Eu só acompanhei até a segunda temporada, não sei se ele vai voltar a aparecer, né? Então não sei muito quem é aquele garoto em questão, mas como vilão foi bem interessante, né? Pois ele transformava os sonhos ou os pesadelos, né, em realidade. Então era muito problemático, ele causou muito transtorno ali, e foi complicado derrotá-lo. A Ladybug e o Cat Noir tiveram bastante dificuldade. A Ladybug, ou a Marinette no caso, né, tinha o Adrian atrás dela só falando que gostava da Chloe. O Cat Noir apareceu a própria Ladybug, né, uma Ladybug fake, falando que não gostava dele. Então isso foi muito interessante, eu curti o episódio. Foi bem caótico o episódio, mas foi legal. O design também dele muito legal, ele flutuando sobre um travesseiro, depois ele estava dormindo quando foi akumatizado, então faz total sentido. Não dá para avaliar muito a personalidade dele, pois ele simplesmente não falou tanto, ele ficou flutuando pela cidade inteira lá, causando os problemas, mas em personalidade deixa a desejar por conta disso. Não foi aquele personagem imponente, né, que mostrava total controle sobre seus poderes e tudo mais,
Mas, apesar disso, eu curto. Eu vou colocar ele aqui como pior por conta disso, né? Por ele não ter se desenvolvido tanto na parte da sua personalidade. Tirando isso, o restante foi muito legal, muito interessante. E com certeza fica na categoria ótimo. O próximo é o Papai Cruel. Papai Cruel vai ficar em bom, vai ficar em bom. Vou colocar ele aqui. Peraí, passa pra cá. Isso aqui. Eu curti o episódio, né, de especial de Natal. Foi bem legal, foi interessante ele se transformar maligno, né, por conta da Marinette, né, a culpa principalmente dela ali. Ela estava preocupada com o Adrian e ficou acusando ele e tudo mais. Os poderes dele não são tão absurdos, então em poderes ele peca um pouquinho, mas na personalidade dele é bem interessante, quando vilão também, muito, muito legal, muito caótico ali, problemático, né? As renas, o seu trenó e tudo mais, muito legal. O episódio eu curti, então também tem esse agradecimento. O seu design é o Papai Noel, só que maligno, então fica com essa aparência meio monstruosa, né? Esverdeado, então também foi legal. Não achei nada espetacular, mas também nada horroroso. Achei que ficou ok a parte do design dele, então vai ficar aqui na categoria bom. Pois eu curti o episódio, o design dele ok, a personalidade dele também muito legal. Só não curti muito seus poderes, não foi assim um poder tão roubado, então por isso não sobe mais do meu critério aqui. Então por isso não passa de bom. O próximo, ou a próxima no caso, a Rainha da Moda. Ela vai ficar aqui primeiro. Acho que é difícil alguém superar ela, não sei, talvez alguém supere, mas acho difícil. É uma vilã absurda, pois é a mãe da Chloe, né? Ela já é quase que vilã por natureza, né? Mesmo não transformada. É uma Chloe adulta, né? Quase como isso, né? A personalidade dela também muito caótica, muito problemática. O poder dela é insano, é absurdo. É talvez o akumatizado mais roubado que tenha aparecido. Acho difícil alguém mais roubado que ela, com todos esses poderes. De ser quase que também intangível ali, por conta do corpo dela ser feito de quase que glitter, né? É muito complicado lutar com ela. O episódio dela também em si é muito bom, muito bem feito, muito interessante. Então não tem muito o que falar. Ela vai ficar aqui como a melhor. Acho que é difícil alguém superar ela aqui, pois ela ganha em design. O design dela também é muito legal, muito interessante. Poder nem se fala. Personalidade como vilã impressionante. E a qualidade do episódio também muito bom, muito bem feito. Então acho que é difícil alguém tirar ela do topo aqui. A próxima é a Rainha Repórter. A Rainha Repórter, deixa eu ver onde ela fica. Vai ficar aqui. O poder dela lembra um pouco da Lady Wi-Fi, eu achei parecido, então perde um pouquinho aqui no quesito poderes. O design dela muito bom, eu acho incrível, curti bastante o design dela. O episódio em si, interessante, né? Tinha lá a entrevista dela com o Cat Noir e a Ladybug, só que a chefe dela fica tentando tirar coisas que não existem, né? Para aumentar a audiência lá. E a Ladybug fica um pouco irritada com toda a situação e vai embora. Isso causa acumatização. Tem circunstâncias ali durante o episódio muito legais também, onde a gente consegue ludibriar ela para alcançar a vitória, mas são partes interessantes do episódio como um todo. Então, na qualidade do episódio, eu diria um episódio bom, ok. Não foi um dos melhores, mas bom. A personalidade dela como vilã também, ela queria se vingar por conta de toda a situação que ela passou, né? Os responsáveis eram o Cat Noir e a Ladybug, então fazia total sentido ela querer meio que desmascará-los e talvez mostrar, né, que a Ladybug tem um romance com o Cat Noir, algo que ela não conseguiu tirar lá na entrevista, pois não é verdade, isso não existe, né? Pro Cat Noir tá de boas, mas para a Ladybug não. Então, por conta de toda essa situação, vai ficar aqui em bom. Acho que em duas categorias ela fica legal em personalidade e em design. A qualidade do episódio ok, e na parte dos poderes não achei tão bom assim, então dá um decréscimo. Então aqui na categoria bom vai ficar ela aqui. A próxima é a Rainha Vespa. Por ser a Chloe já vai estar em ótimo, né? Vou colocar ela aqui. Acho que ela perde um pouquinho em alguns quesitos, mas ela, se eu não me engano, é a primeira akumatizada estando transformada, né, em Queen Bee. Ela acaba fugindo lá da situação do trem e ainda transformada é akumatizada, né? O Akuma entra no próprio Miraculous dela, que depois é destruído pelo Cat Noir e volta ao normal com o talismã da Ladybug. Mas por ser a Chloe, a personalidade dela já é bem cruel, né? Por ela estar irritada, de tentar se mostrar ali para a mãe,
e não conseguia a Ladybug desmascarar ela na frente dela, por conta dela ter causado problema lá no metrô. Então, só nisso ela já ganha muitos pontos. O design dela também legal, interessante, nada absurdo. Acho que ela perde um pouco de beleza, claro, como vilã. Acho que tá bom, tá ok. Como Queen Bee ela fica muito mais bonita, né? Então ela perde um pouco no quesito beleza, nesse quesito design. Em poderes, é um poder um pouco mais roubado do que seu poder natural, né? De Queen Bee. Então, com certeza, é muito problemático por conta das vespas lá. E o episódio em si também muito bom, muito legal. Curti bastante o episódio, é a continuidade, né, da Rainha da Moda, é a parte 2. Então, por isso também tem um ganho. Então, vai ficar aqui no quesito ótimo. Ela não supera a sua mãe, nem os demais ali pela frente, por conta de algumas circunstâncias, mas ainda assim vai ficar aqui na categoria ótimo. A próxima é a Revanche. Também vai ficar lá em cima, colocar lá aqui. Curti bastante o episódio em questão, em que ela aparece lá, desafia o Aedra, né? A personalidade dela como Revanche é mais ou menos, sei lá, ela aceitou a derrota dela e tudo mais. Ela tem lá suas coisas da família dela que tem que aceitar e tudo mais. Mas quando ela se transforma, ela quer vingança contra o Aedra e quer atacá-la a todo custo. Sei lá, não dá pra engolir tanto assim, mas tudo bem, tudo ok. Ela tá frustrada por conta da derrota, então dá pra entender. O design dela também é muito legal, muito interessante, curti bastante o design. E o poder em questão não é tão absurdo o poder dela, né? Ela simplesmente luta com a espada lá. A espada dela corta qualquer coisa, então é muito forte, muito poderosa, mas também não é um poder tão absurdo. Então por isso ela vai ficar um pouco mais afastada ali. Mas eu curti como personagem, como vilã, foi bem interessante de ver. Eu gosto de lutas de espadas assim, então isso me agrada muito, por isso ela vai ficar aqui nessa categoria ótima. Eu não conseguiria descê-la pro bom, não. Era a introdução da Kyoko, né? Uma personagem também bem interessante, que eu curti acompanhar na segunda temporada, e a qualidade do episódio também me chamou a atenção, então vai ficar aqui na categoria ótimo, mas uma dos piores aqui, por conta de não ser tão roubada, né, em poderes e tudo mais, e a personalidade dela também ser um pouco dúbia. Mas tirando isso, tá bom aqui. Próximo, Reverso. É outro que eu gostei bastante, o design dele. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Vai ficar aqui também. O design dele é incrível. O episódio em questão, interessante. Não acho um dos melhores também, mas ok. Não acho também um dos piores. O poder dele é roubado também. Não é um poder tão absurdo, pois tem que acertar, né, a gaivota que ele faz lá de papel. O aviãozinho de papel, né? Mas tudo bem, mas é roubado, se acertar é complicado. Mas tirando isso, acho que só pelo design eu já colocaria ele aqui. A personalidade dele também, como akumatizado, é bem interessante. Então também ganha pontos. O episódio, como eu falei, é ok para bom. Então fica um pouco acima. E no quesito poder, é roubado, mas tem o asterisco, né, de ter que acertar. Então por isso vai ficar aqui, não vai ficar mais à frente, mas talvez de design, eu acho que seja o que eu mais curti de toda a segunda temporada. Se fosse para escolher somente em design, não acho que ninguém tenha superado o Reverso nessa temporada aqui. Alguns são muito interessantes, como o Sonhador ali também, muito legal o design dele. A própria Rainha da Moda também. Tem alguns aqui com design muito interessante, muito legal, mas o Reverso para mim eu curto bastante, essa coisa do preto e do branco. Ficou muito legal e chamou muito minha atenção. Então, de design ele ganharia facilmente aqui, mas eu não vou avaliar só o design, eu avalio outros aspectos, como eu falei inicialmente, então ele vai ficar aqui atrás de alguns outros akumatizados. O próximo é o Robustus, e o Robusto também vai ficar lá em cima, ficar aqui. Ele foi o primeiro não humano, né, a ser akumatizado, ele é uma inteligência artificial ali. Então ele é um robô, mas ele foi akumatizado e causou problema. O episódio dele faz muita referência ao episódio do próprio Max, lá do O Jogador da primeira temporada, por conta de lutarem lá no estádio com robôs gigantes e tudo mais. Então dá uma remetente naquele episódio também. O Max, claro, também é importante nesse episódio, pelo robô ser dele, né? Então também faz total sentido. O design não muda tanto, ele fica avermelhado, né? O design dele é bem bonitinho quando ele está na forma normal, mas akumatizado ele fica numa aparência um pouco mais assustadora. O poder dele é bem roubado de controlar as máquinas, então causou muito problema. O episódio em si eu acho interessante, eu acho legal, nada absurdo também, fica para ok, para bom. E a personalidade dele é bem caótica, bem complicada, né? Até perante o seu próprio criador ali, humano, ele quer proteger ali.
mas depois ele fica também com raiva por conta do Max querer impedi-lo, por conta de várias circunstâncias. Então, para vilão, acho que valeu, e por isso vai ficar aqui na categoria ótimo, não tem mais o que falar dele, além de ser um robô, né? Então, por ser o diferencial de ser uma inteligência artificial, de ser um robô, com certeza é algo a mais para colocar ele aqui na primeira prateleira. Agora, próximo é o Sapotins, né? Vai ficar também ruins, não curti, como vilão. Aqueles quase como diabretes, né? Que estavam saindo para causar transtorno na cidade. O design dele também não é tão legal assim. O episódio é bom por conta da aparição da Rena Rouge, né? É a primeira vez que ela aparece. Então isso é legal, eu curto o episódio em si em questão. Mas personalidade não tem tanta, eles só ficam querendo causar confusão por serem crianças. O design dele também não curti tanto, e os poderes também é só multiplicação. Causa um transtorno, mas nada assim tão absurdo assim, né? Então vai ficar aqui. Não foram vilões que me atraíram tanto assim. Então, quando é criança, assim, é bem complicado de eu ter um gosto, né, pra se transformar em vilão, assim, utilizar bebê ou criança. Acho que não tem nada a ver, e o Rockmoth peca muito nisso, né? Então bora para o próximo. O próximo é o Urso Maligno. O Urso Maligno vai ficar na categoria bom. Vou colocar ele aqui. É o mordomo, né, da Chloe. O poder dele de grudar e controlar a pessoa é roubado, mas tem poderes muito mais roubados do que esse, né? Pois ele precisa estar grudado ali, então ele tem esse ponto fraco. Mas por ele ser pequeno e rápido, isso causa muito transtorno ali. Sua personalidade é compreensível, né? Por tudo que a Chloe fala para ele, demite ele. Então, toda a situação dele como urso maligno dá para entender completamente. O episódio é muito interessante, eu curto o episódio em que ele aparece em questão. Então, isso também dá um agrado. O design, ele é um ursinho pequeno, né? Não é nada assim assustador, né? Que dá para aquele impacto, né? Em vilão. Então não tem tanta coisa assim. Design não me ganha muito. O poder dele, como eu falei, tem certa força, mas já teve outros muito mais roubados do que ele. Então ele também fica na média ali. Então por isso vai ficar aqui na categoria bom. Não acho que eu consiga subir ele mais do que isso, não. Tá de bom tamanho. E o último, ou a última no caso, é a Zombizu. A Zombizu, deixa eu ver. Eu vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui em ótimo também. Curti o design dela, achei interessante. O jeito que ela foi akumatizada também foi bem diferente, né? Por ela ser bem bondosa. Depois também os seus poderes de transformar a pessoa em zumbis beijoqueiros, né? É bem diferente. Né? Foi interessante, eu curti o episódio, foi bem legal, pois todo mundo acabava sendo beijado em algum ponto ali, foi ficando só os heróis mesmo no final, e no final somente a Ladybug, né, para conseguir derrotá-la. Então foi interessante. A Chloe também no final se redimindo, né, depois que ela volta ao normal. Então tem várias coisas que eu curti no episódio em questão. A personalidade dela em trazer amor pro mundo, né? Faz muito do que ela é, né? Como pessoa realmente, destransformada. Então faz sentido, apesar de ser um pouco complicado, né? De transformar as pessoas em zumbis, né? Em seres praticamente sem raciocínio próprio. Mas eu curti o design, curti os poderes dela, pois causou muito problema. A personalidade acho que fica de ok, não passa disso. E o episódio foi bem legal também. Então por isso vai ficar aqui em ótimo, mas vai ficar em último aqui. Acho que de todos aqui não supera nem o Sonhador aqui. Acho que na prateleira ótima ela chega, mas não passa ninguém. Vai ficar como o pior, talvez junto com esses três. Acho que tá bom. Os três últimos tá correto aqui. Então, essa é a minha lista. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, pois ajuda bastante o meu trabalho. Se inscreva no meu canal caso curta o conteúdo. E deixa aí nos comentários também qual akumatizado nessa segunda temporada você mais gostou. Vocês podem ter sentido falta da Volpina, né? Que ela voltou a aparecer, mas como ela voltou a aparecer, como eu falei, né? Não vou falar de akumatizados que já apareceram anteriormente, né? Então, na minha lista, a Volpina sempre vai ficar lá no topo, pelas suas habilidades, pela sua personalidade e tudo mais. Então, por isso eu não trouxe ela de volta. Se vocês quiserem vê-la, ela está lá na minha tier list da primeira temporada. Então, vou ficando por aqui. Agradeço muito a todos e até a próxima.